Pessoal, a gente vai fazer essa necessaire, que é o acabamento box, mas sem cortar, sem nada. É um acabamento bem rapidinho, porque daí aqui tá sem o viés que eu não coloquei ainda, tá? Mas ele fica embutido, então fica segurando o forro, a manta e o tecido exterior, sem precisar fazer os recortes. É bem fácil e bem rápido de fazer. A necessaire box, ela tem várias formas de fazer o acabamento, vários tamanhos. Dá pra você colocar maquiagem, o que você quiser. E aí também, esse tipo de peça são medidas. Quer maior, quer menor, é fazer proporcional àquilo que você tá vendo na telinha. Então a gente vai começar a fazer a necessaire box com o acabamento que eu achei mais fácil possível pra ela. E posteriormente a gente pode ir fazendo uma por semana com um tipo de acabamento. E é isso aí, vamos começar? Material do papo de hoje, 2 tecidos composê, manta R1 de 100 gramas ou R2, zíper, pode ser o zíper de metro ou pronto de nylon, alfinetes para tecido, tesoura para tecido, a máquina de costura, linha de acordo com o seu tecido e o ferro de passar. Bora pro pop? Bora pro Bora pro pop. pop. Medida de hoje, 25 por 30. Vocês vão utilizar o zíper pronto ou de metro maior que essa medida. Uns 10 centímetros pode contar aí, porque vai te dar uma margem de segurança. Cortou a manta, posicionou o tecido sobre a manta, tecido principal. Pode passar bem o ferro para alisar bem o tecido sobre a manta. A gente vai refilar, tirar o excesso de manta. Eu vou passar a máquina agora bem na beiradinha do trabalho inteiro, dessa parte externa. Só para segurar o tecido na manta e deixar essa costura de segurança, mas bem na beiradinha mesmo. Colocação do zíper. Lado direito do zíper, onde está o dentinho e o carrinho, voltado para o lado certo do tecido. Tá voltado para você o tecido. Vai posicionar sobre o tecido, então, o lado direito do zíper. Lembrando que a gente vai trabalhar com uma sobra, então deixa uma sobrinha para cá e uma sobrinha para lá. Eu só vou colocar o alfinete nesse sentido só por segurança, porque a gente ainda vai colocar o forro sobre eles. O forro sobre o zíper. Como eu tô trabalhando com tecido liso, vai ficar direito com direito, que é liso. Se fosse um poá, se fosse um estampadinho, lembra? Direito do forro sobre o direito do tecido externo, que vai estar com o zíper voltado para ele. Agora eu vou posicionar meu forro e vou alfinetar. Posicionei o zíper sobre o tecido do lado externo, forro direito com direito, e agora a gente vai à máquina, passar uma costura. Lembra de colocar retrocesso no começo e no final. Vou utilizar o pezinho para costurar o zíper, que ele não vai deixar ultrapassar o dente. Agora, tem gente que usa o pé de zíper, tem gente que não usa. Faça da maneira que você estiver acostumada. Voltei da máquina, terminei a costura, agora a gente toma cada tecidinho para o lado certo. Vou ao ferro para assentar o tecido, para a gente retornar e fazer a rebatida da costura perto do zíper. Agora a gente vai levar essa ponta para o outro lado do zíper. Então, direito do tecido com direito do zíper.
tomando cuidado para nivelar as laterais, para elas não ficarem tortas e acertando bem o tecido no zíper. Só vou colocar aqui para ter segurança, para depois colocar o forrinho do outro lado. Agora a gente leva o lado do forro e acerta bem as laterais também, para não ficar nada fora do lugar. Alfineta. Alfinetou, vamos à máquina, passar com o pé de máquina do zíper bem certinho, segurando com retrocesso no começo e no final. Costurei o outro lado do zíper, agora a gente precisa rebater. Geralmente quando a gente faz as necessaires, a gente faz tudo separado, duas partes do lado externo, duas partes do forro, e no forro a gente deixa uma abertura para fazer a virada para o lado certo. Nesse caso, tá uma parte inteira, parte de externo e parte do forro. A gente precisa virar a peça para o lado correto para fazer a rebatida. Deixa eu passar aqui rapidinho só para tombar aqui a costura, peraí. Agora a gente vai à máquina passar a rebatida desse lado. Então como eu tô trabalhando com o zíper pronto, eu vou ter que ir ajeitando e passando. Se for o zíper de metro estiver separado, tranquilo, você vai passar um lado, passar o outro, depois passar o cursor. Então tomar cuidado, se você passar o cursor antes, na hora de fazer essa virada aqui, pode ser que o cursor saia e você fique lá tentando passar e desgastando o seu zíper. Veja o que é melhor para você, o que você está acostumado na hora de colocar o zíper. Coloquei o zíper, tá colocado dos dois lados, os dois lados tá rebatido. Agora a gente vai voltar pro lado do avesso. Então separa as duas partes aqui, passa tudo pro lado do avesso. Antes da gente finalizar a nossa necessaire, que vão ser no máximo 3 costurinhas agora, a gente vai fazer a lapelinha que vai ficar em cada lado do zíper, porque é aquele ganchinho que fica para ficar mais fácil para você abrir e fechar a sua necessaire. Vocês vão cortar 2 pedacinhos de 5 por 7, dobra ao meio, vinca, traz uma pontinha para dentro e a outra e fecha. Vai ao ferro, vinca, vai passar a costura fechando essa lateral e se quiser fazer, passa uma costurinha aqui na paralela. Eu já tenho pronta aqui as duas que a gente vai utilizar na peça. Agora a gente vai para a finalização. Vocês vão virar a peça para o lado do avesso, forro voltado para você, tecido externo para o lado de dentro. O zíper vai deixar aberto até mais ou menos ao meio, porque é por onde a gente vai virar a peça. Então não pode deixar ele totalmente fechado, nem muito aberto para não correr o risco desse cursor sair. Acerta bem o meinho do zíper, pega uma fita métrica, nivela bem, para ver se as laterais elas estão no mesmo. Pega o comecinho do zíper, ó, aqui tá com 7, aqui tá com 7. E bem no meinho do zíper a gente vai posicionar a tirinha dobrada. Se quiser marcar com giz ou caneta de tecido para ficar mais fácil, para você ver onde ela vai ficar. Posiciona. Então a tirinha vai estar dobrada, voltado para dentro do trabalho e saindo aqui para fora o excesso dela. Aí você pode marcar aqui, segurar com 2 alfinetes para ficar mais fácil, para eles não saírem fora do lugar. Vai fazer a mesma coisa do outro lado da necessaire. Agora o que a gente vai fazer é marcar onde a gente vai começar a costura e vai terminar. Porque a gente só vai passar uma costurinha pegando esse comecinho da costura do zíper onde a gente rebateu e vai parar na outra rebatida. Então é importante que esteja dos dois lados a mesma direção. Como eu estou usando uma linha contrastando, eu não vou nem colocar o alfinete, que eu vou saber que eu vou começar na linha da rebatida e vou parar na outra.
dá um retrocesso no começo e no final. Então a gente vai passar com a medida de pé de máquina, segurando só essa parte do zíper, onde você fez a primeira rebatida e vai parar na segunda. Vai virar para o outro lado do zíper e a mesma coisa. Aqui eu vou deixar esses alfinetes que é onde o zíper está aberto, para ele não ficar aberto e na hora da gente virar a peça ficar aparecendo isso. Então deixar o máximo possível eles bem juntinhos aqui. Como eu disse no começo do vídeo, existem várias formas de fazer o acabamento da necessaire box. A gente vai fazer a mais simplificada possível hoje. Então a gente fechou a costurinha onde está o zíper. O que nós vamos fazer agora? Uma dobradura. Dobrei desse lado, alfinetei, acerta bem o tecido na lateral e agora a gente vai vir cá e dobrar o outro lado. Deixa eu pegar um alfinete maior. Vou fazer a mesma coisa do outro lado da peça. Então fez a dobradura desse lado, veja como ela fica dobradinha, aqui tá essa marquinha, o tecido veio para dentro, fica aqui como uma sanfona. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, então, você vai abrir, vai jogar o meinho para dentro, vai jogar o meinho para dentro, acerta bem, dobra e vamos alfinetar. Agora tá com cara de sanfoninha. Quando eu tava pesquisando esse acabamento no Pinterest, eu vi que algumas americanas, elas fazem o estojinho nesse formato. Elas fazem isso do lado do direito e fecham com um falso viés as laterais. E aí ele fica, elas chamam de estojo saco de pipoca, porque ele fica no formato daquele saco de pipocas de micro-ondas. Então, se você quiser experimentar um estojo desse formato, é nesse momento, só que você vai fazer essa dobradura para o lado direito. Você vai fazer isso, vai fechar com falso viés, um debrum, e aí vai estar pronto o estojinho que ele fica meio que expansível, que elas chamam de saco de pipoca, que eu achei muito interessante o nome. Mas eu não quero esse acabamento para minha necessaire, eu quero ela com cara de estojinho box mesmo, a necessaire box. Então, eu estou fazendo isso do lado do avesso, da maneira que nós mostramos para vocês, que vai estar bem focalizado. Agora a gente vai passar, tá tudo alfinetado, a gente vai passar uma costura inteira aqui com margem de segurança na medida do pé da máquina, retrocesso no começo e no final. Como são muitas camadas, vai ter máquina que vai dar uma choradinha, então toma muito cuidado na hora de baixar a agulha. Eu recomendo que vocês não venham tão para trás do trabalho. Entra um meio centímetro para frente, baixa a agulha com cuidado, dá uma sentida na sua máquina, aí você dá o retrocesso devagar e vem costurando para frente. Porque às vezes a sua máquina vai sentir isso, ela pode bater aqui numa dobra e quebrar a agulha. Então não assuste, isso pode acontecer, acontece nas melhores famílias, com as melhores máquinas às vezes, tá? Não é a sua máquina o problema. A nossa máquina ela é doméstica, tanto essa quanto as outras que eu tenho aqui na loja, elas são domésticas. Então, só ter esses cuidados na hora da costura.
Passei a costura nas duas laterais. O que você pode fazer agora, antes de finalizar com o debrum, não é debrum isso, né, gente? Não é um viés também, fugiu a palavra. É virar a peça pro lado correto, ver se as costuras ficaram certas, que às vezes pode escapar tecido, ficar parecendo manta, tal, faltar alguma coisinha. Então é nesse momento que você vai verificar. E se isso acontecer, porque pode acontecer, vocês vão desmanchar com muita calma, um treino de calma e paciência, e voltar à máquina. Então eu fiz aqui, costurou tudo certinho. Olha só, na hora que você leva ela pro lado certo, ó, você abre bem essas costurinhas, dá o formato da caixinha. Tá praticamente pronto já. Agora a gente vai pro acabamento. Vou pegar a outra, que a outra tá pronta para eu terminar. Que assim eu não preciso correr e cortar tecido. Vamos lá. Para dar o acabamento, para não ficar essa parte cheia de manta, as 3 camadas costuradas, a gente vai fazer esse acabamento então que eu tava falando para vocês. Leva a peça de volta pro avesso. Deixa eu colocar o zíper no meio para não atrapalhar. Vocês vão cortar 2 tirinhas de 5 por 12. Vamos posicionar direito com direito. Ela tá aqui do lado do zíper, voltado pra gente. Lembra de deixar o zíper aberto até a metade. A gente vai pôr o alfinete só para dar uma segurada. Vamos passar uma costura na medida de pé de máquina. Eu recomendo que vocês tragam a agulha para trás dessa última costura que a gente fez, porque novamente, algumas máquinas podem sentir isso, porque tá camada em cima de camada, e ela pode bater nessa costura e avariar a agulha. Então leva ela um pouquinho para trás dessa última costura. Esse acabamento a gente tá deixando mais ou menos meio centímetro para cada lado, porque na hora de dobrar, a gente vai dobrar essas pontinhas para dentro e ela vai abraçar essa parte aqui do nosso trabalho. Então ela vai envolver toda essa parte, na hora de dobrar fica tudo fechadinho. Vai fazer isso dos 2 lados, já pode aproveitar e alfinetar os 2 lados para passar de uma vez só. Passa um lado, depois o outro. Tá aqui o trabalho, tá aqui o tecidinho que nós vamos costurar para dar o acabamento. Então, o tecido direito com direito. Vamos à máquina, passar a costura, pé de máquina. Retrocesso no começo e no final, lembrando de trazer essa agulha para trás da última costura para não correr o risco de quebrar a agulha. O nosso tecido de acabamento está assim, com as pontinhas para fora, foi costurado uma vez. Vocês vão dobrar essa ponta para dentro. E essa aqui também. E vai dobrar para dentro, trazendo a ponta, passando um pouquinho a costura que a gente fez. Aí vocês vão aqui do lado direito, acerta bem as pontinhas, alfineta tudo. E aí a opção é a seguinte, você pode ir à máquina com muito cuidado, porque aqui tem pano sobre pano. Vocês vão poder alfinetar. E aqui fazer a costura com um ponto invisível. Porque novamente, pessoal, vai ter máquina que vai sentir. Tá tudo muito assim, costura sobre costura, camada sobre camada. Só que se sua máquina for porreta, vai lá a máquina e passa uma costura aqui bem rente. Onde está o alfinete que você vem tirando e vem costurando. E aí tá finalizado a nossa necessaire. Costurei o acabamento à mão com pontinho invisível e a nossa necessaire está pronta. Você pode pôr um acabamento aqui no zíper. E aí é só enfeitar da maneira que você quiser. Pessoal, testa a medida, testa tamanhos novos, faça proporcional, inventa, faz com retalho de tecido, o negócio é fazer. Fez, manda foto pra gente, que a gente adora ver o trabalho de vocês. Segue a gente no Instagram, manda foto por lá também, Facebook, deixa seu curtir e seu comentário aqui pra gente. Sempre que puder, compartilha os nossos vídeos editados, né, Letícia? Isso mesmo. Um beijo! E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente! Misericórdia. Misericórdia! Boa noite, mestre Pauli. Miséria pilha! Miséria pilha! Em vez de ser misericórdia, é miséria pilha. É muito mais moderna a miséria pilha do que a miséria... Misericórdia! É coisa do passado! Agora tem que ser miséria pilha com recarregamento USB, né, Letícia? Gostou dessa? Foi boa.
Não foi, não. Foi sim, miséria Não foi, pilha. não. Foi fraco. Para que foi legal. Foi fraco. Foi legal. Foi fraco. Foi legal. O povo entra pra ver a live e aí vê essa praga cantando, já sai chutando a porta Você já. não sabe que eu fui obrigado a ler ontem no Instagram. O que você foi obrigada a Tipo, ler? você me colocou no canal só porque aumenta a audiência. A Rede veio e falou assim, você não tira a Retalinha. Quando que a gente se preocupa, né, Letícia? A gente faz do jeito que o povo gosta. Sim, senhora. Tá bocejando já? Nossa, hoje tá fogo o sono, gente. Trabalhando. Andar com fé, eu vou. Café não costuma falhar. As que ela fez! Nossa, vai chover mesmo hoje! Café não costuma falhar, não! Na verdade, é um trocadilho, né? Café cura tudo, também acho. Ó, eu tava aqui, ó, de farol baixo. Deu aquela. Café move montanhas! Café move montanhas! Move? Café move! Tô sabendo, não. Quantos anos seu filho tem? De quem? O mais velho tem um! Não é pra você, não é isso. Eu tô lendo a parte de cima. Mostra o picolé pro meu filho ver. Então, essa história tá ficando meio retalinhar. Nós vamos nos comportar. Tipo, Picolé, se comporta como uma criança que pediu. Oi! Picolé! Sem cara de bravo. Estamos meio duros na frente. Escolheu! Ai, tipo, Picolé! Não vai por mal! Eu quero dizer que a gente tá meio Você tá sem graça. Para de falar besteira. Tudo que sai da sua boca é besteira. Coitado do seu picolé. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Foi por isso que ninguém leva a sério esse canal. Sabe quando você vai chegar nos 100 mil? Ah, tá piorando só. Quando o seu picolé sai da chuva, ele coloca... É pra não ficar molhadinho. Para de bater a perna. Põe uma camisinha. Pra não ficar resfriado esquentando, né? Para. Conta merda. Ai. Aqui é um canal sério, gente. Como é que vocês querem? Eu chegue a 100 mil Não vai chegar nunca. com esse tipo de atitude. Por favor, comportem-se. A gente vai voltar pro 46.999, você vai ver. Vai diminuir. Acabamos de chegar no 47 mil. Pelo amor de Deus, olha a audiência. Bora, gente, senão a gente não vai conseguir fazer esse canal crescer. Não vai crescer. Não vai, né? Só o seu picolé que cresce. Só o seu picolé. Ah, você não consegue parar de pensar no seu picolé, né? Um beijo de vocês. Vambora. Boa noite, Solange Afonso, chegando agora. Ó, estão falando aqui, não sai não, Retalinha. Mas, gente, vocês têm que divulgar mais o canal. Gente. Ai, queimei meu dedo. Boa noite, Fátima Cordeiro dos Santos. Ai, queimei meu dedo. Ai, queimei meu dedo.